Bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui do nosso Esquenta por meu evento Viver de Homestaging. Um evento 100% online, 100% gratuito, onde você vai aprender o plano, o passo a passo, para você começar a trabalhar e a viver de homestaging, que é uma área que para mim eu sou muito apaixonada, envolve todo um aspecto, né, da gente pensar no outro, da gente mexer com os sentimentos, mexer com as emoções e fazer com que aquele espaço, aquele imóvel realmente conecte com as pessoas. E quando nós falamos de homestaging, nós trabalhamos realmente pensando em como a gente pode transformar a vida das pessoas que vão viver, que vão habitar ali. Mas, além disso, nós precisamos prestar atenção e nós precisamos estar atentos ao que acontece no mercado imobiliário, no mercado financeiro, para onde a nossa sociedade está caminhando, quais são as novas diretrizes aí. Deixa eu só... Pronto. Show. Então, o que a gente precisa pensar? Nós precisamos analisar como é o cenário atual, tá? E quando eu falo de homestaging, eu sempre falo muito de investimento. Qual é o retorno do investimento que o cliente vai ter quando ele investe naquele trabalho? O que a gente pode fazer que vai trazer o maior aspecto, né, estético, mas com custo mais acessível? E a gente está vivendo um momento hoje que é um momento de grande incerteza no mercado. E para isso eu trouxe, eu fiz um convite super especial pro Luiz Felipe, ele é da Mais Retorno. E a gente vai conversar um pouquinho, desse cenário financeiro, o que ele acredita, para onde a gente está indo. Estamos no começo do ano, temos o ano novinho aí em folha, mas a gente precisa fazer realmente uma análise de como vai ser esse próximo ano. E para isso, eu vou já convidar ele aqui para entrar na nossa live. E eu acredito que a gente precisa de informação para ter embasamento, para conseguir conversar, para conseguir fazer parcerias. Oi, Felipe, bom dia! Bom dia, Chay, tudo bem? Tudo ótimo, prazer falar com você. A gente Prazer já é tá pra meu, marcar prazer essa é live, meu. ó, já faz mais de 6 meses. Nossa, faz Ah, quase um não, ano já. faz um ano já. Bom dia, pessoal, quem já entrou aí, bom dia. Que É um legal. prazer bater esse papo aqui com você. Já acompanho o seu trabalho já faz um bom tempo. Gosto bastante do formato que você utiliza e vamos bater um papo aqui, tentar desmistificar um pouquinho do mercado, o que aconteceu em 2020, o que deve acontecer no ano de 2021. Show. E vamos, e vamos, Eu, acho que o pessoal ainda está começando a entrar, né? sim. Eu queria só contar como é que eu conheci o Felipe, né? Eu tenho um imóvel em É. São Paulo que eu alugava no Airbnb, agora eu não, já tem um pouquinho mais de um ano que eu não alugo mais, ele tá alugado normal. E ele foi lá ele tinha um evento, e eu olhei no celular, né? Eu falei, nossa, mas o celular dele é de São Paulo, mas por que ele tá alugando um apartamento em São Paulo, né? E eu fui recepcioná-lo, conversando, ele falou que trabalhava com investimento e que estava indo para um evento, né? E aí a gente acabou depois. Ele falou que trabalhava com investimento. Eu falei, ai, que interessante. Comecei a seguir o conteúdo dele. Acho super bacana como você posta, que é algo. Não é aquela coisa pesada de mercado financeiro, né? Alguma coisa mais leve. Tem uns entretenimentos ali no meio. Eu acho super bacana e a gente acabou mantendo esse contato. Então, eu admiro super o seu trabalho. E agora, no começo do ano, eu quis trazer você aqui para a gente bater esse papo mesmo, para informar as pessoas, né? Para que elas tirem um pouco, talvez, dessa insegurança e consigam se planejar, né? Perfeito. Foi uma situação inusitada, né? Porque eu moro em São Paulo, só que eu moro em Guarulhos. O evento era na Eu Expo não... Transamérica, eu acho. Isso, algo Expo Transamérica. Transamérica. Aí ia terminar tarde, eu falei, ao invés de eu voltar para casa do evento, não, eu quero pegar um lugar próximo, durmo ali, no dia seguinte tinha evento de novo, e era um evento de investimentos.
Aí acabei ficando 2 dias lá e a gente se conheceu, batemos um papo muito, muito bacana. E, o que é, acho que uma temática interessante para gente trabalhar aqui nesse bate-papo é que a vida de muitas pessoas mudaram aí no ano de 2020, né? E muitas vezes a gente precisa de impactos, assim, impactos profundos, para a gente revisitar a nossa própria vida. O ser humano, ele é um bicho que gosta de conforto e não gosta de mudança, né? Então, quanto mais a gente fica na zona de conforto, menos energia a gente gasta e a gente gosta disso, né? Ficar deitado vendo Netflix é melhor do que ir para academia, correr e pedalar, né? Então, Exatamente. acho que veio do ser humano. E esses abalos que acontecem aí ao redor do mundo, eventualmente acontecem. Infelizmente aconteceu de uma forma bem ruim, né? Bem prejudicial, né? Vidas sendo afetadas aí. Mas tem coisas que a gente também tem que olhar por outro prisma, né? O que isso pode mudar aqui minha consciência daqui para frente e o que eu posso fazer de diferente, né? Daqui para frente. Acho que mudou muita coisa nessa pandemia aí do ano de 2020. E 2021 pode ser um ano de mudança aí para todo mundo que está vendo a gente aqui. Eu acredito que com essa questão da pandemia, a gente começou a dar mais valor na vida também e definir muitas coisas que antes você deixava, depois eu faço, né? E aí você falou, não, Sim, peraí, não é isso que eu quero. E a gente começou a ver como nós somos frágeis. Porque um viruzinho, tipo, invisível, faz todo um estrago numa sociedade, no planeta inteiro, e a gente começou a rever os nossos valores, rever o que que a gente acredita, o que faz bem pra gente, o que que a gente pode melhorar. E eu acredito que em todas as esferas. Então, para mim, assim, fazendo uma análise geral, muitos pontos foram positivos, principalmente em relação a burocracias que antes, né, tipo, a gente trabalha, né, eu trabalho muito com o mercado imobiliário, cartórios, essas coisas, né, contratos, tem muita coisa agora digital, então isso veio para acelerar, mas tudo isso que acelera traz uma dor e traz um reflexo também. Então, muita gente conseguiu pegar essa onda e já estava se preparando para isso e acelerou e conseguiu realmente ter um bom resultado, mas muitas pessoas ficaram para trás. E tem mercados que foram muito afetados positivamente e tem outros mercados que foram afetados negativamente. Então, é uma balança ali, dependendo da onde você está. O mercado financeiro, né, quando veio tudo isso, teve que fechar, teve ali um abalo. E aí agora eu acho que, né, é melhor você continuar essa parte. não, o ano de 2020 foi um ano totalmente atípico. É esperado ciclos econômicos, né? Então é natural que a gente tenha impactos negativos, profundos e inesperados na linha do tempo. Isso é natural. Os chamados eventos de cisne negro. Isso é cíclico, economias são cíclicas, então os altos e baixos virão, e essa e essa imprevisibilidade, na verdade, ela é o que atrai tantas pessoas para o mundo dos investimentos, porque se fosse previsível, talvez não fosse tão legal, não fosse tão interessante a Sim. gente trabalhar nesse tipo de mercado e não precisasse de tanta cabeça aí pensando ao mesmo tempo e mesmo assim errando, né? Porque não tem como a gente fazer previsões em um mundo tão conectado, em um mundo tão complexo e que existem tantas variáveis que a gente não consegue mensurar qual que será o caminho efetivo que as economias ao redor do mundo devem tomar. A gente tem premissas, né? A gente tem indicativos para onde que deve ir se essa taxa ficar constante, essa troca de comercial continuar constante. Mudou um pouco o preço do petróleo, dá uma ideia de onde vai. Só que esses modelos, eles são profundamente afetados quando existem eventos como o que aconteceu no ano de 2020. O evento de 2020 foi também um evento que ajudou o mercado, vírgula, né? Trouxe uma configuração para o mercado totalmente diferente do que a gente já tinha visto, né? Até as atitudes dos governos ao redor do mundo, você percebe que são governos despreparados ao redor do mundo, isso em todo o mundo, cada um fez um tipo de política. Por quê?
porque a gente não tem histórico disso. Como atuar em eventos como esse, né? Tinha-se ideias, tinha-se teses. Se a gente for olhar, o evento mais próximo do que a gente passou agora em 2020 foi a gripe espanhola, né? Lá no início do século XX, né? Então, é um contexto muito, muito diferente e inesperado. E sempre que a gente traz esses conceitos inesperados, é como se a gente estivesse descendo um morro ali, a serra está tudo clarinho, tudo bonitinho, você está vendo a estrada, de repente nubla tudo e você perdeu o seu farol e está com o freio meio peguela ali. Puxa, o que eu faço aqui nesse momento? É o que acontece no mercado nesses tipos de evento. Por isso que existe um índice chamado VIX, que é o índice do medo, que mede essa volatilidade. E esse índice nunca foi tão alto como foi no ano de 2020. E não é à toa, porque o mercado tenta precificar, o mercado tenta antecipar eventos que vão acontecer no futuro. Dado esse contexto, que a gente não tem previsibilidade, o que acontece? As pessoas enlouquecem. É o carro descendo essa serra, tudo nublado, tudo escuro, sem freio, com um freio mais ou menos, e eu sem o farol, sem o meu farol de milha. Você fica ou não fica desesperado? Sim, acho que o meu marido começou a investir não tem muito tempo. E quando veio a pandemia e pegou todo mundo meio de surpresa, ele falou, nossa, minhas ações foram lá para baixo e tudo. Mas é aquilo, você precisa também ter sangue frio. Aí ele esperou e depois voltou próximo, teve alguns que melhoraram. Teve outros que ele comprou na baixa e melhorou depois. Ele falou, olha, agora eu tô com meu dinheiro guardado para quando vier a próxima onda eu comprar ações com preço mais baixo. Então, eu sei que tem essa questão, né, do medo, da insegurança, que faz com que as pessoas tomem atitudes precipitadas, muitas vezes, e por causa do medo. O medo, ele bloqueia, né, realmente o pensar de uma forma coerente. E realmente foi um evento que ninguém esperava. Eu lembro que quando fechou aqui no Brasil, foi bem na semana do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 9 de março. E foi na sexta-feira, não, meu aniversário foi na terça, e aí começou, desde segunda, a gente vai fechar. Eu falei, duvido, como assim fechar shopping? Nunca existiu isso na vida, shopping só fecha no Natal e Ano Novo, só. E aí fechou tudo, e assim, você ficou em casa, você falou, meu, e agora? Então dá esse medo, eu tava grávida, então dava esse medo grande, assim, e aí, o que vai acontecer? Mas eu acredito que depois também a gente acaba acostumando com isso. É o que a gente está vendo no reflexo. Parece que as pessoas esqueceram que a gente está em pandemia, o pessoal está indo para balada, o pessoal está indo viajar, passear. Isso ainda não acabou, né? Então, essa previsão para o ano 2021, como é que você enxerga isso? Então, aí vem a sequência. O primeiro momento é esse choque. Então, as pessoas não sabem o que fazer, querem correr, eu vou comprar ouro, colocar debaixo do colchão, né? Mas uma coisa é fato, as coisas sobrevivem, as empresas sobrevivem, a não ser que a pessoa não acredite mais em capitalismo, aí sim, poxa, a gente passou, tem empresas de mais de 100 anos que estão na Alemanha. E, essas empresas passaram pela Primeira e Segunda Guerra Mundial. Estão lá. Quer dizer, a economia real, ela sobrevive. As pessoas dão um jeito de fazer com que elas sobrevivam. E o capitalismo é a forma mais eficiente de distribuição de riqueza, que já se conheceu no mundo, né? Por mais que seja muito debatido, de fato a forma mais eficiente de distribuição de riqueza. Nunca teve uma distribuição tão profunda e pessoas ao redor do mundo saindo da pobreza, como acontece com a possibilidade de você estar no meio capitalista. Só que isso, no primeiro momento, traz um choque, é natural. Quem está no mercado respira mais fundo, né? Quem já entende um pouco mais, respira mais fundo, porque sabe, essas questões são cíclicas, e a gente tem que tomar atitudes racionais. Uma coisa que eu falo, não espere rentabilidade, né? Seja disciplinado. Mantenha a sua disciplina, seu método e vai atrás daquilo, né? Os eventos vão acontecer.
É a mesma coisa que você ter uma Ferrari, um carro rápido. Se você for andar numa pista lisa, tudo certo, mas o mercado é uma pista esburacada. Então, se você não tiver na tua Ferrari um carro rápido, mas também um bom amortecedor, você tá perdido. Então, você precisa diversificar os seus ativos para passar por esses eventos de forma mais suave, mais tranquila. Mas, dado o primeiro impacto, o que acontece? As coisas começam a se acomodar. Então, as pessoas começam a entender o que deve estar acontecendo, o que acontece. Até muitas das coisas que as pessoas colocam, poxa, fica em casa, você não está ficando em casa, e não vem ficar cobrando um ou outro, é uma das coisas que eu nem julgo as pessoas, porque nós somos seres que precisamos nos relacionar. Né? A gente precisa se relacionar. Tem que tomar os seus cuidados, sem dúvida, porque o vírus, ele dissemina muito rápido, né? Então você tem que tomar seus cuidados. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados também em relação ao julgamento do que outras pessoas estão fazendo, porque realmente é sensível, né? É um momento sensível, as pessoas precisam trabalhar, tem muita gente que precisa estar lá no teu comércio, abrindo o teu comércio, para a economia sobreviver. E eu acho que o mundo está se acomodando, e isso agora no ano de 2021 começa a se mostrar nesse sentido, porque os impactos de crescimento, de contágio, ele não tem mais afetado tão profundamente a economia quando a gente visualiza as bolsas ao redor do mundo. A gente tem oscilações, mas aquelas oscilações profundas que tivemos no ano de 2020 não está acontecendo mais nesse ano de 2021. E o ano de 2021 começa de forma muito diferente para o mercado. Nós sofremos pra caramba em relação ao PIB. O PIB ele representa a produção da economia real, né? É aquilo que um país produz. Então ele foi negativo no ano de 2020, deve estar na ordem de 5,5 negativo. Só que quando a gente pega a nata da nata das empresas, que daí a gente vai para o índice Bovespa, é o que está dentro da Bolsa de Valores, sendo negociado, ali são as empresas do topo da pirâmide que nós temos aqui no Brasil. Esses já reverteram para o cenário positivo. O índice terminou positivo em 2020, por mais que a gente tenha terminado negativo no PIB. E o ano de 2021... ele já começa com endereçamento também com uma estimativa mais positiva nesse sentido. Se a gente pegar, historicamente, sempre que a gente tem impactos no nosso PIB, a tendência é que no ano seguinte ele venha muito mais forte do que o esperado. E é natural, né? Nós passamos por um vale e, de repente, a gente tem uma recuperação mais rápida, porque existe capacidade ociosa, as pessoas deixam de comprar porque ficam temerosas, etc. E isso aí vai sendo retomado na linha do tempo aí no ano de 2021. Então, as estimativas, elas são boas. Só que a gente tem duas questões fundamentais. Uma internacional, que afeta o nacional, que é a questão da pandemia ainda. A gente não sabe ainda se isso deve ser corrigido no curto prazo, com uma vacina ou não. Ainda tem muita dúvida no ar, mas a tendência é que seja corrigido, e o mercado antecipa isso e está entendendo que esse problema do Covid, ele está sanado no médio prazo, no curto médio prazo. O mercado está precificando isso, está sanado no curto médio prazo. Só que aqui no Brasil a gente tem mais lição de casa, porque as reformas que nós fizemos, que ocorreram desde do governo Temer, fiscais, tá? Que eu estou falando, quer dizer, equilíbrio nos gastos do governo, teto de gastos, reforma da Previdência, tudo isso acabou não caindo por terra, mas é que foi necessário uma injeção de liquidez na economia, mas acabou sendo bastante afetado por conta da pandemia de 2020. O Brasil teve que dispor de muito recurso, e coisa que o Brasil não tem. O Brasil não tem. O Brasil é um país que tem que equilibrar muito as suas contas públicas, senão ele não tem capacidade de investimento. Ou seja, ele só vai pagar suas contas e quando vai ver não sobra nada para cuidar dos demais problemas que nós temos, né?
Felipe, e acontece uma coisa no Brasil, que a gente está num país que ele tem uma diferença muito grande de região. A gente fala de São Paulo, é uma região mais industrializada, que tem mais acesso à tecnologia, mas você fala, por exemplo, de Tocantins, que é um lugar que eu conheço, a família do meu pai é do Tocantins, você tem aquelas cidadezinhas assim é, que não tem infraestrutura nenhuma, não tem saneamento básico, você tem, né, toda a parte rural do país. Então, a gente está num país que é muito grande, continental, e a gente não tem esse braço para cuidar de tudo. Então, acho que além dessa questão né, que você colocou, a gente tem que pensar na questão territorial também, que cada estado e cada cidade acaba sendo um pouquinho diferente da outra. Sem dúvida, né? O Brasil é um país continental, né? A gente é um continente praticamente. E realmente são vários países aqui dentro, né? Essa questão ela é fundamental porque até é tema de discussão para esse ano de 2021, que a gente está falando de reformas administrativas. E uma das temáticas da reforma administrativa é reduzir a quantidade de prefeituras, vamos dizer assim, espalhadas ao redor do Brasil, que não têm efeito, mas geram um custo gigantesco, né? E outra temática importante é quem toma decisão sobre aquele recurso. Quem toma a melhor decisão? O cara que está lá em Brasília, no Planalto do governo, e não chega lá em Tocantins e não sabe o que está acontecendo? Ou o cara ali que está lá em Tocantins e vive aquilo? Né? Então, é uma das temáticas importantes que é o endereçamento desse recurso. É você deixar na mão dessas pessoas que estão próximas da população para a tomada de decisão. Né? Como vai ser aprovado, se vai ser aprovado, eu não sei. Mas é uma das temáticas aí para o ano de 2021 e outra temática importante é a reforma tributária. Né? Hoje nós somos um país muito desigual, as compensações elas são desiguais, né? Em questões de tributação. Hoje o pobre ele é muito tributado, quando a gente fala de tributação no produto final gigantesco, e muitas vezes aquele que ganha, que é privilegiado, entre aspas, né? Porque batalha para aquilo, não tô colocando nessa visão, mas muitas vezes quem ganha mais paga menos imposto do que quem ganha menos. Né? É só ver a questão de dividendos ainda isento de imposto de renda. Mas essa matemática é muito sensível, porque quando a gente olha para um país como o Brasil, você mexer em questões que são tão importantes e que atraem investidores para cá por conta disso, a gente tem que ver qual que é o impacto na infraestrutura de tudo isso. Se você mexe alguma coisa, por exemplo, em tributação de grandes fortunas, corre o risco de você ter uma corrida ali e você perder grande parte disso para outros países. Você manda dinheiro, né? Tem uma evasão de recursos, né? E você fica sem aquilo lá para tributar. Então, tem algumas questões muito, muito interessantes ao redor disso. No ano de 2020, eu gravei um podcast com o responsável que está endereçando o projeto de reforma fiscal. Foi muito interessante e a visão dele de que a gente tem uma abertura muito importante para o ano de 2020, para o ano de 2021, e que permite, sim, a gente ter uma reforma fiscal efetiva, e isso deve gerar uma tranquilidade para o país ter capacidade de investimento, consequentemente, ter capacidade de crescimento. Né? Porque nós somos... existem muitos empresários aqui, e os empresários no Brasil têm que tirar o chapéu para todos, porque a gente vive num país que é muito complexo, né? Muito burocrático, mas se o governo ele atuar
não de forma para ajudar, né? Porque é difícil um governo conseguir ajudar, mas o governo atrapalhar menos, aquele governo que atrapalha menos, o país dá certo. Então a gente tem que torcer mesmo para o governo atrapalhar menos. E quando eu falo de governo, eu não estou falando de política, tá? Ah, de Bolsonaro, esquece essa parte, não quero nem tocar nesse tema. Mas eu falo de governo mesmo, porque é difícil gerir um país burocrático, continental, e quanto menos se atrapalha, melhor para a gente ter um crescimento efetivo. O ano de 2021 deve ser um ano bom. A gente deve ter um ano bom de crescimento de PIB, de avanço da nossa Bolsa de Valores, e principalmente no setor que você atua, Chay, a gente deve ter um crescimento. A gente já tem visto, tem faltado material para a construção civil, por Está exemplo, né? construindo tudo quanto é lugar, a perspectiva de crescimento para esse ano é muito boa. Então, e a gente deve ter um pico de crescimento aí no ano de 2021 na parte imobiliária. E não é à toa, né? 2020 foi o setor que mais foi afetado, foi o setor principalmente de fundos imobiliários. Aqueles setores que trabalham com aluguéis para empresas, aluguéis para galpões, shoppings. Foi muito afetado. A parte de shopping, então, poxa, Sim. quantos meses fechado? Simplesmente fechado, lacrado. Então, é natural que o ano de 2020 tenha sido um ano que afetou muito mais a indústria de fundos imobiliários, como nunca se viu, mas que deve ter uma recuperação muito forte no ano de 2021. Pelo menos, essas são as expectativas. Mas como a gente vive num mercado imprevisível, a gente só traz premissas, né? Essa é a premissa, esse é o indicativo. Pode ser que aconteça tudo ao contrário do que eu estou falando. O que eu acredito é que, assim, a gente já passou por algo que a gente nunca tinha passado por isso antes. Então, a gente acho que já pegou essa experiência para conseguir tomar decisões mais maduras esse ano. Então, a gente já viveu ali, né? Fechou tudo, depois reabriu. Agora tem, aqui no Brasil tem aquelas faixas. Então, a gente já entendeu um pouquinho de como está funcionando esse cenário. Isso nos dá um pouco mais de segurança para continuar. Nós já entendemos que existe a vacina e que ela vai chegar, né? A Europa já está um pouco na nossa frente, mas, como você falou, a curto, médio e longo prazo, isso vai ser resolvido. E eu acredito muito que a gente tem que fazer o nosso melhor, independente de como está lá fora. Porque quando você faz o seu melhor, você tem... O brasileiro é muito criativo, né? Então a gente cria soluções, nós inovamos. E eu acredito muito que quando a gente tem um momento assim, que é um momento bem disruptivo, é um momento para a gente trazer novas soluções para o meio. Coisas que antes não eram implementadas, agora precisa. A gente já está vindo disso já há algum tempo, porque a tecnologia ela acelera muito esse processo. Né? A gente está aqui conversando. Eu estava comentando esses dias com a minha mãe. Quando a minha mãe me teve, se você quisesse conversar com uma pessoa, você tinha que usar o telefone. O telefone era o valor de um carro, era muito caro. Você tinha que mandar carta, que demorava semanas, meses para chegar e até a pessoa responder. Hoje não, você faz videoconferência, você fala com gente do mundo inteiro. Eu tô aqui fazendo nessa série de lives e falo direto com o pessoal de Portugal, em tempo real. Então, essa conectividade, eu acredito que nos ajuda a ter um pouco mais de segurança para continuar. Até essa relação do vírus. Putz, chegou lá, mas a gente já sabia que ia chegar aqui. Quem já tinha se atentado já teve um tempinho ali para estudar até o que iria fazer, né? Eu vou fechar, não vou fechar, vou para o online, vou pedir desconto no aluguel, vou dar um jeito e vou me readaptar. A empresa do meu marido é uma empresa que ele trabalha, é uma empresa alemã, e eles também ficaram fechados. A Alemanha, né, foi super rigoroso e tudo mais, todo mundo trabalhando em home office. E aí agora no final do ano ele falou, acho que eu vou receber meu bônus. Falei, mas vocês não bateram a meta? Ele, mas como a gente teve que ficar em casa, a empresa reduziu o custo e a gente não faturou mais do que o ano passado, mas nós reduzimos muitos custos e a gente conseguiu fechar o ano no azul. Então a gente vai ganhar um bônus do final do ano. Então, esse é readaptar para a realidade. Muitas vezes a gente gastava com coisas que a gente achava
que era importante, que era necessário, depois você viu que não é tão necessário assim. E o mercado ele vai se reorganizando, a nossa tendência é sempre buscar o melhor. Então, eu acredito muito que o meu mercado, que é o mercado imobiliário, ele nunca vai deixar de existir. Porque a gente precisa de lugar para morar. A gente tem um déficit habitacional grande, as pessoas elas têm necessidades diferentes. Às vezes você vai para um imóvel maior, às vezes você vai para um imóvel menor, você vai para uma outra cidade. E a expectativa nossa de vida cada dia aumenta mais. Então a gente vai viver mais tempo, por mais que nasça menos pessoas, né? Agora as famílias estão tendo menos filhos, a nossa expectativa de vida está aumentando. E a gente precisa sempre de um lugar para morar. Então eu acredito muito que esse mercado vai crescer bastante agora em 2021. Você está aqui, né, para a gente bater esse papo, para falar exatamente para onde as coisas estão indo. Sei que o mercado imobiliário da parte comercial foi realmente muito afetado, mas eu acredito que nós somos seres sociáveis. Por mais que a gente teve esse momento em casa, as pessoas não aguentam mais ficar em casa. A gente quer ir, tomar um cafezinho com um colega, falar mal do outro, zoar com o cara, sabe? Isso faz parte da nossa natureza. E quando isso melhorar, porque eu acho que 100% não vai passar, acredito que não tem como eliminar o vírus, mas a gente vai ter que manter isso como, né, uma gripe que a gente vai ter, tomando as devidas precauções, mas acredito que a gente vai voltar a se encontrar e, né, os bares, baladas, com mais tranquilidade, mais para frente, e retomar a vida de uma nova forma e muito mais conectada cada vez mais, né? Eu não tenho dúvida disso. Acho que a tendência é, assim que isso passar, a gente realmente precisa ver pessoas. Nós precisamos ver pessoas, né? Estar com pessoas e o ambiente online ele é muito bom, mas ele limita bastante isso, né? Eu acho que isso deve acontecer a partir do momento que a gente tiver uma sensação de segurança melhor em relação à pandemia em si. Mas uma coisa que até filosofando na parte de investimentos, né, estruturalmente, nós somos protagonistas da nossa vida, né? Então, independente do que aconteça no ambiente externo, é importante que a gente tenha as nossas premissas, os nossos cuidados, os nossos propósitos, os nossos objetivos traçados, porque aí a gente sabe para onde a gente tem que remar. E sendo protagonista da vida, né, eu acho que vale aquela reflexão, entendendo, dentro dos meus propósitos, dentro dos meus objetivos, eu estou remando para o lado certo, né? Isso vale para a parte de investimentos, até uma coisa que eu costumo falar. Muitas vezes o bom investidor não é aquele que tem dinheiro, mas é aquele que tem a cabeça para montar o seu propósito, seus objetivos, né? E faz com que o dinheiro trabalhe a seu favor. Então, uma das temáticas que eu acho que vale muito a pena é a gente revisitar se os nossos propósitos eles estão sendo buscados e atingidos, né? Se não, vale revisitar, porque a gente tem um mundo de oportunidades aí pela frente. Eu acredito que essas oscilações aí não param por aqui. Vai sair esse Covid, logo mais vai finalizar, a gente vai ter solução para isso. O ser humano ele é muito inteligente nessa questão. Mas vai surgir outra coisa, tá? No meio do caminho vai surgir outra coisa, vai surgir outro desafio, e a gente tem que estar preparado com os nossos propósitos, as nossas premissas colocadas ali, sempre de forma disciplinada para que a gente atinja os nossos propósitos. Seja ele a compra de imóvel, né? O aluguel de imóvel, seja ele, eu quero viver de renda daqui 15 anos, daqui 20 anos, como você mesmo falou, Chay, a nossa expectativa de vida aumentou pra caramba. Dado esse cenário, como que eu vou equilibrar minhas finanças quando eu não tiver mais no meu melhor momento produtivo? Porque não adianta depender do governo, esquece. Até a gente aqui se aposentar, me desculpa, o governo já não vai ter mais como sustentar
com relação à previdência. Esquece. Então, se a gente não começar a pensar nisso agora, sabendo qual que é o meu nível de poupança, quanto eu tenho que me sacrificar hoje para ter o benefício lá na frente, corre-se o risco da gente ter uma população idosa com problemas. Não faz muito tempo, saiu uma reportagem, Japão primeiro mundo, né? Muita gente, que é uma distribuição de riqueza muito grande, mas não faz muito tempo, idosos eles estavam cometendo crimes no Japão. Por quê? Porque o Japão ele passou por uma série de reformas de previdência. E a previdência mudou pra caramba a estrutura que tinha no passado para a estrutura que tem. E é natural. Não adianta a gente achar que é só o Brasil isso, tá? Isso aí é um problema ao redor do mundo. O mundo passa por esse problema. E passou por diversas reformas. No final das contas, o idoso, muitas vezes ele não recebe o mínimo para ele se sustentar. Japão, eu estou falando, hein? A reportagem ela é recente. E eles estavam cometendo pequenos crimes para ir para a prisão, porque na prisão eles tinham onde dormir. Nossa. E lá tem boas prisões, boas infraestruturas, com alimentação. Então eu preferia estar na prisão do que estar sofrendo com uma aposentadoria. É impactante para falar sobre isso, mas a gente deve cuidar agora do nosso futuro. Então, ter disciplina, ter cuidado é fundamental para que os propósitos, nossos objetivos sejam atingidos. Os problemas que a gente passa ao redor do mundo, a gente vai continuar passando, a gente vai ter oscilação, a gente tem que compadecer, sim, dos problemas que envolvem vidas de pessoas, né? Mas que isso não vai parar por aqui, isso é fato, né? O mundo ele passa por ciclos, e a gente deve passar por novos ciclos positivos mais para frente, deve vir novos ciclos que vão impactar, mas isso não pode impactar o nosso protagonismo para a nossa vida aí, para o que a gente busca aí de propósito. Ai, nossa, muito bom esse seu comentário, Felipe. Eu te agradeço aí pelo seu tempo de a gente estar aqui comentando sobre, né, o que você acredita aí dentro do seu conhecimento nessa área de investimento. E é isso que eu acredito também, que a gente tenha que ser, independente do governo, independente da crise, independente do que seja, nós temos que ser protagonistas da nossa vida e dar um jeitinho, né? O brasileiro é criativo, se um lugar não tá bom, a gente tenta ir para o outro lado. E eu falo muito que um problema é uma oportunidade da gente empreender, da gente, né, ter um resultado do que ficar só reclamando. Tá? Então, esses momentos vão acontecer, a gente está vivo. Então, se você está vivo, tem isso, altos e baixos. Então, eu quero realmente te agradecer da gente estar batendo esse papo aqui. Quem chegou agora e quiser ver o restinho da live, vai estar salva, tá? No link, para quem se inscreveu na minissérie. E se vocês não acharem, manda um direct que eu mando o link também. Felipe, obrigada, tá? Eu sei que você tem uma reunião daqui a pouquinho também. Obrigada mesmo. E vamos marcar depois mais pra gente conversar. Um beijo. Combinado. Grande abraço para todos aqui que viram esse bate-papo aqui. E um beijão, Chay. Prazerzão aí participar aqui contigo e conte comigo. Obrigada. Tchau. Ótimo ano para todos. Tchau, tchau.